Olá, galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar então conjuntos numéricos, resolução de exercícios, tá? Então, essa aula agora, ela vai servir para quê? Para a gente resolver alguns exercícios envolvendo conceitos de conjuntos numéricos para que facilite depois o estudo e a resolução dos exercícios propostos, né, que eu já coloquei na lista, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no caso, o primeiro passo é a gente enumerar os elementos dos seguintes conjuntos. Então, o exercício 1 diz: enumere os elementos dos conjuntos. A. No A, a gente tem o seguinte, a gente tem que o conjunto A é determinado por os elementos, né, que é x é o elemento que pertence, né, ao conjunto dos números naturais, tal que o x é menor que 4, tá? Então, x, ele é o quê? Os elementos que pertencem aos números naturais. A gente sabe que eles só podem ser naturais. E o x, ele é menor que o 4. Então, a gente tem que entender o seguinte, tá? Que para a gente determinar esse conjunto, o primeiro passo é abrir a chave, tá? Então, eu vou abrir aqui uma chave. Ótimo. Segunda coisa que eu vou observar é o campo numérico que eu estou trabalhando. Que nesse caso, eu vou trabalhar dentro do conjunto dos números naturais, tá? A gente sabe, então, que o conjunto dos números naturais são os números positivos e o zero. Então, o primeiro número natural que a gente tem é o zero. Então, ele é o primeiro. Depois do zero, a gente tem o número 1. Depois do número 1, nós temos o número 2. Depois do número 2, nós temos o número 3. Ótimo, então nós temos aqui o número 1, 2, 3. Bom, o x ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais e ele tem mais uma condição. O x ele tem que ser menor que o 4. Então, o 0, 1, 2, 3... Bom, o 4 eu não posso pôr, porque aqui está falando que os elementos, todos eles são menores que o 4. Então, eu fecho a minha chave e concluo o conjunto, tá? Então, só para a gente entender, o x ele pertence ao conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números positivos mais o zero. E além de eu querer que o x esteja nos números naturais, ele tem que ser menor que 4. Que conjunto que isso resultou? Resultou no conjunto 0, 1, 2 e 3. Ok? Bom, agora a gente vai perceber como que é, né, que impacto causa o conjunto numérico na hora de representar, no caso, enumerar os elementos, tá? Então, no exemplo B, nós temos o seguinte, ó. No B, nós temos que o B, né, ele é determinado pelo conjunto do x, né, o elemento x pertencente aos números inteiros, tal que o x, ele é menor ou igual a 2, né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Primeiro, a gente vai abrir a nossa chave para determinar esse conjunto. Então, eu vou abrir aqui a chave para colocar os conjuntos, para eu enumerar, né, os conjuntos dentro dessa proposta, dentro dessa ideia. Então, aqui, x pertence aos inteiros. Como que é o conjunto dos números inteiros, né? Os números inteiros são os números positivos e os números negativos. O que a gente sabe, então? A gente sabe que os conjuntos dos números inteiros têm a mesma quantidade de número positivo e a mesma quantidade de número negativo. As quantidades são iguais, né? Se a gente tem infinitos números positivos, a gente conclui também que a gente tem infinitos números negativos. Então, diferente do conjunto dos números naturais, que a gente começa pelo zero, os números inteiros, tá, que está aqui marcado, ele não começa pelo zero, ele começa por um menos infinito. Então, nós temos aqui infinitos números negativos, o primeiro elemento é menos infinito, mas quando a gente vai transportar essa ideia dentro dos conjuntos, a gente coloca o quê para representar o infinito? Reticências, ok? Então, essas reticências no começo significa que esse conjunto dos números inteiros não tem um primeiro elemento, né? O primeiro elemento dele é infinito. E aí vem os elementos, e aí eu posso só listar, para terminar aqui, para fazer a lógica, né? Os elementos finais. Posso colocar, então, menos 3, menos 2, perdão, aqui menos 2, menos 1, e depois vem 0, 1 e 2, tá? Então, esse conjunto, ele não tem começo, tá? Ele começa lá no menos infinito. Aí vem daí, vai chegando no menos 4, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí o 0 começa a aumentar. 1, 2, quer dizer, começa a aumentar não, continua aumentando, né? 1, 2, e a gente vai só até o 2 porque nós temos uma segunda condição, que o x ele tem que ser menor ou igual a 2. Então, se o x ele pode ser igual também a 2, o 2 entra no conjunto, ok? Então, o B é determinado por estes elementos, tá? Do menos infinito até o número 2 positivo.
E essa é a maneira que eu represento, ok? A quantidade de número negativo que eu vou colocar aqui, sempre a gente utiliza 3, do menos 3, menos 2, menos 1. Mas se quiser colocar a partir do menos 4, não tem problema, tá certo? Perfeito. Agora que a gente aprendeu a enumerar os conjuntos, nós vamos agora fazer algumas operações, tá? Onde o conjunto numérico também vai ser importante para determinar ali o entendimento e a delimitação do conjunto, ok? Então nós temos o seguinte, resolva. X pertence aos números inteiros, tal que o meu x, ele é menos 3, que é menor que x, que é menor que 4. Isso tem uma interseção, né, inter, o conjunto x pertencente aos números naturais, tal que o x ele é menor que 6. Então aqui a gente tem dois conjuntos para a gente fazer o quê? Calcular a interseção entre eles, né? Este aqui é o símbolo da interseção. Então nós vamos fazer uma operação entre esses dois conjuntos. A gente vai resolver isto aqui, ok? Então o primeiro passo é fazer o quê? É enumerar o conjunto. Aqui a gente sabe que o meu x ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso significa que o conjunto aqui é formado pelos números positivos e negativos, ok? Então, nós sabemos o que aqui sobre essa característica desse conjunto? Além de que os elementos estão no conjunto dos números inteiros, nós sabemos que os elementos que nós temos neste conjunto está no meio do menos 3 e do 4. Ó, o x está aqui no meio. Então, todos os elementos que tiver entre o menos 3 e o 4 é determinado por esta proposição, por esta ordem, né? Por esta característica. Então, vamos determinar aqui. Então, começa aqui no menos 3, tá? Se o x está entre, a gente tem que olhar esse sinal. Ele é um sinal de menor. Significa que o menos 3 não entra, porque o menos 3 ele é menor que x. Então, automaticamente, o x ele começa a valer do menos 2. Ok? Depois do menos 2 vem o menos 1. Depois do menos 1 vem o 0. Depois do 0 vem o 1. Depois vem o número 2. E depois vem o número 3. O próximo é o 4, né? Mas a gente não vai colocar aqui no conjunto, por quê? Porque nós sabemos que o x ele tem que ser menor que o 4, tá? Então, o último número do x que eu posso colocar é 3, porque o 4 já é o próprio 4. E aqui não é menor igual, é só menor. Então, significa que o conjunto já terminou. Então, aqui eu enumerei o meu conjunto, ok? Primeiro conjunto. E ele vai fazer uma interseção com o quê? Né? Com o segundo conjunto que eu tenho aqui, que eu vou agora enumerar, que é onde aqui no caso o x pertence aos números naturais, tá? Então, a gente sabe, primeira coisa, que pertence ao conjunto dos números naturais, e a segunda coisa que a gente sabe é que o x ele tem que ser menor que o 6. Então, diferente do conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais só pode ser positivo, tá? Os números. Então, neste caso, o primeiro número natural que eu tenho é o 0, tá? Os positivos e o 0, tá? Então, o 0 é o primeiro. O segundo número é o número 1, que é natural. Depois o 2, e depois o 3, depois o 4, e depois o número 5. No número 5 eu paro, porque o meu x ele é menor que o 6. Então, ele vai até 5, tá? Se fosse menor ou igual, eu podia incluir, mas é apenas menor. Ótimo. Então, agora eu já tenho aqui, ó, enumerado perfeitamente o conjunto que eu quero fazer, os conjuntos, né, que eu quero retirar deles a interseção, né, que é esse daqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um sinal de igual, porque a gente vai resolver esse cálculo. Como que a gente resolve isso daqui, tá? A gente vai comparar aqui quais elementos estão repetidos no primeiro e no segundo conjunto, porque a interseção é o que repete entre os dois, é o que tem em comum entre eles, tá? Então, olha só, o menos 2, ele vai ter apenas neste conjunto, no primeiro conjunto, no segundo não tem, então não dá para pôr. O menos 1, mesma coisa. O 0, ó, o 0 repete nos dois conjuntos, então eu posso colocar 0 aqui, o primeiro elemento. Ótimo. O próximo elemento que eu tenho é o número 1, também aparece nos dois, então 1. Próximo elemento aqui que eu posso pôr é o 2, também aparece nos dois conjuntos, então 2. Agora vem o número 3, que também aparece nos dois conjuntos, então eu coloco aqui o número 3, perfeito. Bom, aqui no caso, termina no número 3 o conjunto, né? Aqui nós temos ainda o 4 e o 5. Como não entra aqui, não tem 4 e 5 aqui, ele só tem no último conjunto, não vou colocar, porque precisa repetir nos dois. Então aqui eu posso fazer o quê? Fechar a chave. Então fechou aqui a chave, eu tenho o quê? Então, qual conjunto que é o conjunto da interseção? 0, 1, 2, 3. Então essa é a resposta dessa atividade, tá? Esse é o resultado final.
Então é assim que a gente calcula, no caso, essa interseção entre esses dois conjuntos, tá? Perfeito. Bom, para continuar aqui o exemplo, nós vamos fazer o número 3, tá? No número 3, nós vamos ter o seguinte. Já no número 3, nós vamos ter, no caso, aqui, o x pertencente aos números naturais, aonde o meu x, aonde esses elementos estão no 2, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6, tá? Isso aqui, pessoal, diferente do primeiro caso, que a gente tinha uma interseção aqui, ó, agora aqui a gente vai ter uma união. Então, eu vou unir os elementos que eu tenho aqui com o x pertencente aos números inteiros, tal que o meu x ele vai do menos 3 até o 3 positivo. Então, ele está entre esses números. Então, então menos 3 é menor que x, que é menor que 3 positivo. Tá ok? Perfeito. Vamos determinar, então, aqui, vamos enumerar o primeiro conjunto e enumerar o segundo conjunto. O primeiro conjunto, eu vou enumerar da seguinte maneira, tá? Então, eu sei que pertence aos números naturais, são números positivos. O 2 é positivo, então a gente sabe que o 2 pode entrar no conjunto. Porque a outra condição que eu tenho para esse conjunto é que o 2 é menor ou igual a x e que o x é menor ou igual a 6. E ele é natural. Então, a gente pode colocar o 2, depois a gente pode colocar o 3, a gente pode colocar o 4, a gente pode colocar o 5 e a gente também pode colocar quem? O número 6. Por quê? Porque o x ele pode ser também menor ou igual a 6. Então, fecha o conjunto, tá? Então, o x está aqui no meio, então vai ser todos os números que estão no meio do 2 e do 6, tá? Ótimo. Agora, a gente vai unir isso, tá? Então, é esse conjunto enumerado agora, unido com... Vamos enumerar aqui essa segunda parte. O x pertence agora aos números inteiros, tal que... O x, né, ele vai estar entre o menos 3 e o 3. Ele está no meio dos dois. Então, menos 3 é menor que x e que é menor que 3. Aqui nesse caso, o primeiro elemento do nosso conjunto vai ser o menos 2. Por quê? Porque o menos 3 não pode entrar, porque só pode entrar quando for menor ou igual. Ó. Por exemplo, aqui entrou o 2. Aqui não pode entrar o menos 3. Só pode entrar o menos 2. O próximo elemento, então, é o menos 1. E depois do menos 1, nós vamos ter o 0. Depois do 0, nós vamos ter o 1. E depois do 1, a gente vai ter o número 2. Perfeito. Então, a gente vai ter aqui só esses elementos. Eu não posso incluir o 3, porque o x ele tem que ser menor que o 3. Então, o primeiro número menor que o 3 que eu tenho aqui é o número 2. Tá ok? Agora, a gente vai colocar o que aqui como resultado final, tá? A união entre esses dois conjuntos. Vamos lá colocar aqui a união entre eles. A união, pessoal, é colocar todos os números que tem nos dois conjuntos, tá? Então, vamos começar aqui, ó, pela ordem. Então, no primeiro conjunto, a gente começa pelo número 2. Mas no segundo conjunto, a gente começa pelo número menos 2. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou enumerar os conjuntos a partir do menor. Então, menos 2, eu vou colocar aqui menos 2. Depois eu vou colocar menos 1. Depois eu vou colocar o 0. Eu posso colocar o 1. E eu posso colocar também aqui, ó, o número 2. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, o 1, o 2. E aqui começa a partir de qual número? Do número 2, o próximo conjunto. Então, já temos aqui enumerados o menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E temos o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu vou colocar 3, 4, 5, tá? E 6. Fecha o conjunto. Então, o que significa isso aqui, tá? Significa que eu peguei todos os elementos de todos os conjuntos e uni. O único repetido era o número 2, ó. E eu não preciso colocar duas vezes. Então, o que é a união? É pegar todos os elementos e colocar num mesmo conjunto. E foi o que eu fiz, tá? E esses elementos vão do menos 2 até o 6. Do menos 2 até o 6, ok? Então, essa é a resolução da número 3, ok? A união dos conjuntos é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.